Nesta noite, a passagem da palavra de Deus para a qual eu chamo a sua atenção está no Evangelho do Senhor Jesus através de João, no capítulo de número 4, eu gostaria de ler o versículo de número 14. João 4, versículo 14, estas palavras tão belas, tão reais do Senhor Jesus Cristo, dirigido àquela mulher: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E o nosso título nesta noite, baseado nesse texto, é Peça pela vida eterna. Bem, nós temos aqui mais um registro de um encontro do Senhor Jesus Cristo com alguém. O Senhor Jesus, é claro, se encontrou e conversou com dezenas de pessoas, mas aprove a ele decidir que um número desses encontros fossem registrados aqui na palavra de Deus. E o que nós temos aqui é mais do que o registro de um encontro do Salvador com alguém. É o registro da sua missão, um exemplo de um encontro que retrata perfeitamente o que o Senhor Jesus Cristo veio realizar neste mundo, e um exemplo, um registro da maneira como o Senhor busca, atrai, salva pessoas que nunca conseguiriam salvar a si mesmas. Esses somos nós, isto é para nós. Queridos amigos, há muitos encontros do Senhor Jesus Cristo registrados aqui, todos eles são muito profundos na narrativa. Ele se encontrou com pessoas de todos os tipos, e esses encontros foram realmente extraordinários. Você se recorda de alguns? Deixe-me recordar: o jovem rico, aquele jovem príncipe em Israel, rico, temente a Deus, e a maneira como o Senhor o desafiou a virar as costas ao seu grande ídolo, riqueza, Mamon, e a segui-lo. E o triste resultado foi que ele virou as costas para o Senhor e foi-se embora. Nós temos o registro do Senhor Jesus Cristo e o seu encontro com Pilatos, aquele filósofo romano, líder político, governador de Roma em Israel, em Jerusalém. E aquela gloriosa, ou melhor, aquela profunda pergunta, que é a pergunta que todo ser humano faz, aberta ou indiretamente, feita ao Senhor Jesus Cristo: o que é a verdade? Nós lemos que no lugar de permanecer e ouvir a resposta, ele vira as costas e vai embora, quando a verdade estava ali em pé diante dele. Nós temos o encontro do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, aquele homem altamente religioso, um conhecedor exímio dos textos da lei, talvez um escriba, mas um dos líderes entre o sinédrio, provavelmente. Ele vem ao Senhor Jesus Cristo com a sua justiça, o resultado de muitos anos de uma tentativa sincera, assim por dizer, mas ignorante, de agradar a Deus pelo cumprimento da lei. E o Senhor Jesus Cristo, de uma maneira tão clara, corta toda aquela conversa de currículo, etc., e diz: você precisa nascer de novo. E o que nós temos aqui, queridos amigos, é mais um destes gloriosos registros. Eu poderia mencionar Zaqueu, poderia mencionar o salteador na cruz ao lado do Salvador, e aquele diálogo, e tantos outros, mas aqui nós temos exatamente isso. Todos eles registrados aqui, e este também inspirado, o encontro do Senhor Jesus Cristo com alguém que tinha uma profunda necessidade espiritual. E a maneira como isso é registrado, e as palavras e a interação e as verdades colocadas aqui são de uma grandeza, de uma beleza, são tocantes realmente, quando você lê com calma e percebe o que está acontecendo aqui. Aqui nós vemos o coração de Deus, o amor, a ternura do Senhor Jesus Cristo ao lidar com uma pessoa tão distante de Deus. Aqui nós vemos também um retrato de cada um de nós, a nossa dureza natural do coração e a nossa incapacidade natural, por natureza pecaminosa, de compreender coisas espirituais, a menos que Deus nos auxilie. Bem, o encontro que resultou em perdão, em uma nova vida, a transformação daquela vida. E eu gostaria de seguir, no pouco tempo que nós temos, de uma maneira expositiva, através desses versículos, tentando tirar daqui o ouro e apontar e evidenciar este caminho de salvação. Recorde-se de nosso título. Veja esse versículo primeiro, nós começamos aqui.
E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, isto é, João Batista, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Deixa-me explicar isso aqui. Israel, no tempo do Senhor Jesus Cristo, estava dividido pelos romanos em 3 partes. Havia a parte sul, chamada de Judeia, Judá, judeus. Havia a parte norte, chamada de Galileia, o lago da Galileia, aquela região. E havia entre estas 2 partes uma região central, chamada de Samária ou Samaria. Ambas as pronúncias estão corretas. E nós lemos que em um único capítulo o Senhor Jesus Cristo passa pelas 3 regiões, saindo da Judeia, indo para a Galileia, passando por Samaria. Bem, ele ouve, os discípulos também ouvem isso, que Jesus Cristo, ou melhor, que os fariseus tinham ouvido, que Jesus já tinha alcançado mais pessoas e batizado mais pessoas do que João Batista. E o que está implícito aqui é que os ânimos daqueles homens se levantaram. Eles detestavam o Senhor Jesus Cristo. Eles odiavam o Salvador. Por quê? Porque o Senhor, na visão dele, roubava as multidões deles. Roubava o prestígio que eles tinham e queriam ter diante das pessoas. Ele trazia uma mensagem clara, com autoridade divina e uma esperança real, concreta de reconciliação com Deus. E eles detestavam isso. Eles odiavam o Salvador. De maneira que, ouvindo a respeito disso, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo decide deixar aquela região da Judeia, versículo 3, e ir outra vez para a Galileia, porque ele já esteve lá. Ele decidiu fazer isso, mas entenda isto aqui. Há uma força nesta expressão do versículo, melhor, a ideia deste versículo 3, não é que ele estivesse com medo, com temor daqueles homens. É claro que não. Ele é o Deus eterno. Eles jamais tirariam a sua vida antes do momento certo. Eles tentaram muitas vezes. Mas quando chegou o momento determinado, ele entregou a sua vida voluntariamente. Sua morte, sua prisão, sua humilhação não foi um acidente no percurso, foi o momento certo. Não é que ele estava temendo, mas já não era mais um lugar seguro para os seus discípulos. Ele ainda não tinha terminado o seu ensino, o que ele veio aqui fazer, e os seus discípulos estão ainda, são calouros na Universidade do Salvador, eles têm muito o que aprender. Ele não queria se expor ou expor os seus discípulos, e assim ele decide voltar a pregar o Evangelho no norte, na região da Galileia. E nós lemos então, no versículo 4, estas palavras: e era-lhe necessário passar por Samaria, ou Samaria. Bem, era-lhe necessário. Não porque ele não pudesse ir por uma outra rota, fosse o único caminho, havia outros caminhos. Havia um caminho que descia para Jericó, em direção ao Mar Morto, e você ia pelo oeste para Galileia, e havia outro caminho à beira do Mar Mediterrâneo, até chegar às colinas ali, e ele entrava na Galileia e dirigia-se ao lago, na região do Lago Nazaré, então aquela região. Foi-lhe necessário, sabe o que está implícito aqui? Que ele tinha um plano. Essa é a ideia da expressão. O Senhor Jesus Cristo nunca fazia nada aleatório, impelido pelos temores dos homens, a ira dos homens. Ele tinha um plano, ele sempre andou neste mundo com um plano preciso, específico em sua mente. E esta ideia, essa expressão, lhe era necessário passar por Samaria. Bem, ele estava andando em um plano que o levaria então à cruz, para morrer no lugar de pecadores. Mas aqui ele planeja ir a esse lugar, um lugar em particular, por uma razão específica: buscar e salvar esta mulher. Isso seria registrado aqui para o nosso ensino. É maravilhoso ler o que nós temos diante de nós. Bem, versículo 5: foi, pois, a uma cidade de Samaria, uma vila, na verdade, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó, era um poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Bem, eles pararam fora da vila de Sicar, ele não entrou, nós lemos nos próximos versículos. Pararam para descansar, e os discípulos então deixam o Salvador ali, e eles seguem para a vila para comprar alimento, e voltariam logo em breve. Bem, havia um poço ali fora da vila, mas dentro ali do município, assim por dizer, que segundo a tradição fora cavado por Jacó, Israel,
uma herdade, uma parte de terra que Jacó deu ao seu filho José do Egito, e ele próprio, segundo a tradição, cavou, bebeu dali, tomou daquela água, alimentou seu gado por muito tempo, e é ali que o Senhor Jesus Cristo se assenta. É maravilhoso ler isso aqui, queridos. Nós lemos neste versículo que estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Cansado do caminho. Ele era um homem de fato. Ele não era um espírito ambulante. Ele era alguém como você e eu. Ele teve sede. Ele cansou-se. E alguns relances que nós temos aqui na palavra de Deus mostram que o Senhor Jesus Cristo, humana, fisicamente falando, provavelmente não era um homem assim tão robusto em seu vigor. Porque nós lemos que os discípulos, depois de terem caminhado tanto tempo com eles, foram em frente, comprar o alimento, e ele, cansado, sentou-se ali. Não é interessante? Deus eterno veio a este mundo, tomou um corpo verdadeiro, como o nosso, fraco, sem pecado, se humilhou desta maneira, de modo a experimentar neste corpo a dor, a punição pelo pecado que nós merecemos. Ele de fato foi e é o Cordeiro de Deus sacrificado por pecadores. E na sequência nós lemos então, no versículo de número 7, que veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Uma mulher de Samaria, mas observe o que João quer que nós saibamos no final do versículo 6, e era isto quando o Senhor se assentou junto ao poço, quase a hora sexta. Quase a hora sexta. A hora sexta é a hora contada pelos romanos, é 12 horas, sendo a hora primeira 6, quando o sol começa a brilhar. Meio-dia, sol escaldante, o sol no seu ápice, na metade do dia, e João deseja que nós saibamos disso, porque isso aqui começa a nos informar algo a respeito desta mulher. Ela foi sozinha, nós lemos, não acompanhada. Mas por que sozinha? Bem, e por que neste horário? Querido amigo, os versículos seguintes nos dirão, este não é o horário costumeiro de alguém ir, mulheres irem ao poço buscar água. Normalmente era ao final do dia, quando o sol já estava baixando, antes de iniciar o novo dia que iniciava às 6 da tarde em Israel, juntas, sempre em um grupo, levar água para o final do dia e para o dia seguinte. Mas aqui está ela no meio do dia, sozinha, indo buscar água. Bem, essa é uma maneira de nos dizer algo a respeito do caráter e da índole desta mulher. Porque logo nós vamos descobrir que esta mulher, ela tinha uma vida imoral. E provavelmente era uma pessoa desaprovada em sua comunidade, em sua vila, por ter uma índole e um caráter torto, errado, uma mulher de vida torta. E assim, ela ia sozinha ao poço, andava desacompanhada por ser mal vista. Uma mulher normalmente não ia sozinha fora da cidade buscar água num poço, haviam perigos, muito menos neste horário. E aqui ela evita a companhia de outras mulheres, e essa mulher samaritana, bem, ela vai a um lugar onde o Senhor Jesus Cristo está. E nós começamos a ter uma imagem da pessoa, do caráter. Jesus Cristo veio para salvar pecadores, lembre-se disso. Então o apóstolo João nos informa algo mais. O Senhor faz um pedido àquela mulher na segunda parte do versículo 7, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, um pedido. E aqui tem o início da narrativa do resgate espiritual daquela mulher, e é o que nos interessa, queridos amigos, este pedido do Salvador. E nós lemos logo na sequência que aquela mulher, ela se surpreende com este pedido tão simples de um copo d'água. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Bem, quem eram os samaritanos? Você deve se recordar no livro das Crônicas, nos livros dos Reis, que aquela região central, Samaria, não é? Que era a capital de Israel, naquele período do Antigo Testamento, de Salomão em diante, Israel estava dividido em duas partes, o norte chamado de Israel e o sul de Judá. E Samaria, ou Samaria, era a capital daquela região do norte.
Eram judeus, é claro, todas as tribos espalhadas ali, mas em um determinado momento a Síria, o norte de Israel, não a Síria, mas Síria, o império da Síria, desceu, tomou conta daquela região central, dominou, escravizou as pessoas ali em Samaria e trouxe muita gente sírio, pagão, para habitar ali e formar uma nova cultura. E os samaritanos, então, são o resultado desta mistura de judeus e gentios, sírios, mais sírios e pagãos do que judeus, no meio de Israel. Eles tinham a sua própria religião, era uma versão do judaísmo, não o próprio judaísmo. Eles criam em um número dos profetas, não todos, e tinham Moisés, claro, como aquele que entregou a lei, mas eles não adoravam no templo em Jerusalém, que era o lugar determinado por Deus para isso. Eles adoravam em um pequeno monte, ali próximo àquele poço, e será mencionado aqui. Eles criam, como eu disse, em parte do Antigo Testamento, mas estavam envolvidos em muitas práticas pagãs e eram dados ao casamento com pessoas de outras nações, isso era algo natural. Assim, era um grupo misturado, haviam ídolos, costumes gentios de todo tipo, e os judeus, por esta razão, detestavam os samaritanos. Os rabinos, por exemplo, proibiam, as crianças aprendiam isso ao crescer na sinagoga, que você não deveria pedir um favor, receber um favor de um samaritano. Não lhe era permitido beber água no mesmo copo que um samaritano. Se você fosse viajar para o norte ou descer para o sul, você deveria desviar o caminho de Samaria e não passar por ali. Eles eram insultados, desprezados e, por sua vez, também desprezavam os judeus, odiavam os judeus. Você recorda que quando os líderes judeus queriam ofender o Senhor Jesus Cristo, o chamavam de samaritano. Não é um judeu verdadeiro, uma porcaria, uma mistura. Era um xingamento. Assim você percebe a relação entre esses dois grupos aqui. E assim está a surpresa desta mulher neste versículo de número 8, porque os seus discípulos, versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, esse é o contexto cultural, histórico, como sendo tu judeu, e é difícil ler o tom da voz dela, talvez haja uma certa nervosismo aqui, exasperação, como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus, João nos ajuda a entender, não se comunicam com o samaritano. Ela estava pasmada, ela se surpreende que um judeu fosse pedir um favor para um samaritano. Mas, querido amigo, Cristo, Salvador, ele toma a iniciativa aqui de se aproximar dela. Ele desviou do seu caminho de propósito para a Galileia por causa daquela vila e por causa desta mulher. Mas aquela mulher via diante dela um mero homem judeu, um viajante cansado, vestido em suas roupas simples, típico da Galileia, com seu sotaque galileu do interior, ali cansado. Mas o Salvador desejava que ela conhecesse algo mais sobre ele, que não estava claro, aparente aos olhos dela. Queridos amigos, a condição, a figura, esta mulher real não é uma parábola. Desta mulher, ela retrata cada um de nós aqui. Por isso que isso está aqui desta maneira. Aqui estamos nós neste mundo, quando nós entramos na vida, nos percebemos como pessoas. Homens e mulheres alienados de Deus, vivendo nossas vidas para nós mesmos, nossa mente, como desta mulher samaritana, cheio de crendices e ideias sobre Deus, uma coxa de retalho envolvendo misticismo, esoterismo, um pouco da Bíblia, um pouco de intuição. Eu acho que Deus é isso, crendo em um Deus de nossa própria imaginação, adorando a Deus segundo a nossa imaginação, não de acordo com sua palavra, sem conhecer o Deus vivo e o dom de Deus que é o Senhor Jesus Cristo, vivendo em nossos pecados, fugindo de Deus para continuar vivendo neles, uma visão errada sobre nós mesmos, presos a inúmeros pecados. Esse é um retrato de cada um de nós. Aquela mulher, como eu mencionei, então vê diante dela um mero judeu, um pobre viajante cansado, mas o Senhor deseja que ela conhecesse algo que não estava aparente. Assim ele responde a declaração dela do versículo 10, e Jesus, do versículo 9, e Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom, o presente, a dádiva, o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água
viva. Água viva. Bem, esta mulher, ela não compreende quem é o Salvador. O Senhor Jesus Cristo toma a iniciativa aqui. Ele viu o estado dela, ele se dirigiu a ela como ele foi à cidade de Jericó buscar Zaqueu e então seguiu novamente para a Galileia. Assim somos nós e assim é Deus, queridos amigos. Que Deus, na sua misericórdia, na sua glória eterna no céu, tenha olhado para o nosso estado de ignorância, de autodestruição, presos, amarrados a tantas crendices, presos aos nossos pecados, e Ele próprio tenha vindo a este mundo na pessoa de seu Filho amado. E então eu tenho certeza que você conhece, já ouviu o restante disso, o cerne, o âmago da mensagem do Evangelho, que Ele tomou um corpo e uma natureza humana para ir voluntariamente àquele lugar de tortura e morte, à cruz do Calvário, para morrer sofrendo a nossa morte, a punição daqueles que iriam confiar nele, pagando no lugar de pecadores, e que ele, assim por dizer, como que requisitou ao Pai: Pai, põe sobre mim toda a culpa e a punição que eles merecem, eu venho para cumprir a tua vontade, escrito está sobre mim no rolo dos profetas, entregar a minha vida no lugar de meu povo, de pecadores. Que Deus punisse ele em nosso lugar. Para isso ele veio, queridos amigos. É Deus que toma a iniciativa desde sempre, desde sempre. E isso acontece também de uma maneira individual quando ele interage na vida de uma pessoa, no tempo da sua graça. É ele que dá o passo inicial, certamente. Ele olha para esta mulher e deixa-me tentar de uma maneira simples, talvez ele pense consigo mesmo, com tamanha simpatia, esta mulher, ela não tem a menor ideia com quem ela está conversando. Se somente, ele diz no versículo 10, se somente ela soubesse que a dádiva do amor de Deus a este mundo pecador está diante dos olhos dela, seria ela que pediria alguma coisa e pediria por vida, por salvação, e receberia. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, seria tu lhe pedirias, e ele daria água viva, salvação. Então, a partir deste momento na narrativa, o Senhor passa com grande ternura a educá-la nas verdades espirituais que a conduzirão ao arrependimento, à fé no Salvador, ao perdão. Queridos amigos, o Senhor Jesus disse a esta mulher, na segunda parte desse versículo 10, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ali estava diante dela o Messias, mas ela, sem qualquer percepção que este nada mais do que aquele que disse haja luz e houve luz, ninguém menos do que o Criador do céu e da terra, ninguém menos do que o próprio Deus neste mundo, pisando aqui diante dos olhos daquela mulher. Se tu soubesses, ó mulher, nós podemos ouvir a ternura do Senhor diante da ignorância espiritual. Se tu soubesses, conheceras o dom de Deus, aquilo que Deus proveu ao mundo necessitado, a pessoas necessitadas, se esta ficha caísse, se você percebesse, então você logo correria e clamaria por vida, por perdão. Se você entendesse, em outras palavras, que Deus providenciou um perdão, você logo clamaria por ele. Se você compreendesse que diante de você está um meio de salvação, de vida eterna, estar com Deus, salvo, liberto, se isso caísse em você, se essa ficha caísse, você imediatamente, com esta compulsão de culpa e de desejo de perdão, clamaria por salvação, por água viva. Oh mulher, que termo, que linguagem tão terna do Salvador aqui. E somente tu soubesses, e assim o Senhor passa com ternura a educá-la nas verdades espirituais. Bem, querido amigo, será que alguém aqui nesta noite é um homem, uma mulher, um jovem, alguém que nos acompanha, que faz parte ainda desta multidão de milhões e milhões de pessoas aqui em São Paulo e no mundo inteiro que estão
alheios a esta realidade, alheios ao fato de que você e eu possuímos uma alma eterna e que logo em breve nós teremos que partir para a presença de nosso Criador, alheios ao fato de que se este mundo foi criado por Deus, nós também, nós pertencemos a Ele, e aqui está a sua palavra, e nós devemos buscá-lo enquanto é tempo, alheios ao plano de Deus para a redenção. Queridos amigos, nós estivemos recentemente em uma cidade muito religiosa, pessoas que carregam o nome de Jesus Cristo aqui, a foto do coração dele, do menino Jesus, 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 mas se somente eles soubessem que ele não está morto, e que eles podem ir diretamente a Jesus sem intermediário algum, que eles não necessitam sangrar e sofrer, que eles podem, como estão a Cristo, e que Cristo os chama, venha, como você está, vinde cansados e sobrecarregados. Se eles simplesmente soubessem isso, naquele momento em que eles sobem aquelas escadarias, tentando se martirizar para adquirir mérito, para chamar a atenção de Deus, eles simplesmente se levantariam dali e correriam para o Salvador por vida. Será que nós fazemos parte desta multidão de pessoas que ainda não compreendem que Cristo já cumpriu tudo o que é requerido de um pecador para salvar, e nós seguimos em frente de alguma maneira tentando nos melhorar para ter méritos diante de Deus? Nós buscamos nos santificar para ser salvos? Será que nós estamos alheios a esta verdade, que Deus, querido amigo, Ele não irá aceitar o nosso esforço, justiça, religiosidade, boas obras, como um pagamento, um meio de salvação? Ele irá aceitar somente aquilo que Ele entregou, o dom de Deus, a justiça de Cristo. E aqui estamos nós, famintos, sedentos, e Deus coloca diante de nós comida e água, e nós estamos alheios a este fato. Diante de nós o Salvador, e nós buscamos preparar a nossa justiça, imaginamos que Deus irá recebê-la, porque nós sofremos tanto para alcançar isso. Se somente nós entendêssemos que entre esta realidade deste mundo vazio, aqui mesmo o reino de Deus está, e você pode entrar nele pela fé, se entregando ao Senhor Jesus. Você correria, você clamaria, e Ele te daria esta água viva. É um retrato tremendo da nossa condição, se somente ela conhecesse. Ela não compreende as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, então o Senhor Jesus Cristo irá ajudá-la. Ela não percebe que Ele está falando do Evangelho, ela não compreende, e por isso ela não pede. Essa é uma verdade ilustrada em toda a Bíblia. Lá em Salmos, você se recorda, Salmo 9, no versículo 10, nós temos esta verdade. É quase que um instinto natural. Eu abro no Salmo 9, versículo 10. Em ti confiarão, que é o mesmo que dizer, pedirão a ti por água, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Essa mulher ilustra milhões de pessoas. Você reconhece que Deus é real, que Jesus é o Salvador, que Ele salva pecadores, mas talvez você nunca clamou por perdão, por salvação. Por quê? Bem, algumas razões aqui que explicam isso. O caso dela ilustra o nosso caso também. Tu lhe pedirias. Querido amigo, você sabe como pedir por perdão, salvação? Como nós fazemos isso? Bom, primeiro é necessário entender que nós precisamos pedir por isso, rogar por isso. Não é questão de eu tentar de alguma maneira fazer uma coisa, Deus está me vendo aqui, eu estou sofrendo, eu estou sendo religioso, está me vendo. Eu preciso articular minha necessidade acompanhada do meu coração. Se tu pedires, é muito fácil. Você pede por algo, usando a tua voz, a tua sinceridade, isto é, você expressa isso. Você não precisa, para ser salvo, ir através de cerimônias,
de campanhas, de entregas materiais. Se você pedir, Ele te ouvirá. Talvez seja esta a razão porque alguns não encontraram paz, perdão. Eles fazem tudo em seu esforço, mas eles nunca pediram dizendo: Senhor, eu não tenho esta vida, eu sou um pecador, eu não consigo vencer meus pecados, eu não tenho paz e certeza de vida eterna quando eu deito a minha cabeça sobre o travesseiro, eu tenho a morte e a condenação, me perdoa os meus pecados, me transforma, me faz um filho de Deus, me dá esta água viva, esta nova vida. Talvez você nunca pediu, porque se tivesse pedido, Ele teria te dado isso. Uma nova vida, queridos amigos. Mas parece que em um determinado momento ela começa a compreender algo. Ela não entendeu inicialmente, nós também não. A mente dela está dormente, a nossa também. O coração inicialmente não sente, não. Aí você pensa: o que é isso que eu ouço desse pregador? Nascer de novo? Que história é essa de arrependimento? Como eu me arrependo de tantas coisas já. Arrependimento, clamar a Deus. Isso é o caso dela. Ela responde ao Senhor no versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar esta água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Então o Senhor, Ele precisa elaborar um pouco mais e auxiliá-la. Ela parece começar a entender a mensagem espiritual, mas ela compreende isso de uma maneira muito terrena, muito material. Disse-lhe a mulher: Senhor, versículo 15, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui. Você percebeu? Ele estava falando sobre coisas espirituais. O que é esta água aqui? Bem, é um símbolo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é comparado à água viva. Ele é comparado àquele que vem e transforma e lava e purifica. Nós vemos isso em tantas partes da palavra de Deus. É Ele quem realiza isso. Aqueles que creem no Salvador recebem o Espírito. E então a santificação é iniciada. Ela não compreendeu. Ela estava pensando em termos terrenos apenas. Isso nos recorda Tomé, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, Senhor, nós não sabemos para onde vas. Nos diz o endereço com o CEP e a rua para que a gente te encontre lá. Se tu pedires água viva, Senhor, me dá desta água. Estou cansado de carregar esse jarro. Uma água é alguma coisa mágica. Eu vou beber desta água e eu não vou ter sede. Como naquele filme lá da fábrica de chocolate, uma balinha que você chupa, nunca acaba, isso é maravilhoso, não tem que pedir meu pai, e sempre ali, água. Era uma mentalidade um tanto infantil, terrena, uma mágica, alguma coisa. Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta, alguém místico, alguém que faz alguma coisa, porque está vendo coisas em mim que eu não compreendo. Ela não compreendia, e muitas vezes é o nosso passo também. Querido amigo, você lê a palavra de Deus, talvez seja o caso de alguém, e você ouve estas palavras ditas aqui: uma nova vida vir a Jesus, paz, uma nova vida. Poxa, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso disso, porque eu não tenho uma casa própria, e é uma angústia ter que pagar o aluguel todo mês. Eu quero esta bênção. E minha família não está bem, eu preciso de uma cura, e a minha saúde ela está tão mal, eu tenho uma gota, eu tenho um problema aqui no rins, eu tenho uma dor aqui que ninguém sabe onde está. E Jesus cura, então eu preciso dessa cura do meu corpo. Será que esse é você? A palavra de Deus fala sobre coisas espirituais, e você está o tempo todo pensando em bênçãos terrenas, em água H2O do poço. O Senhor Jesus curou pessoas para mostrar que Ele tem o poder de curar cegos espirituais, coxos espirituais, homens e mulheres paralisados espiritualmente, que Ele ressuscitou um morto, não para ressuscitá-lo apenas porque ele morreria novamente, mas para mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. Ele fez todos esses milagres físicos para mostrar uma mensagem espiritual, mas talvez os nossos olhos estejam só no milagre. E
talvez você tenha vindo aqui ou assistindo nesta noite, não em busca do Senhor, da água viva, do perdão, de uma nova vida, mas dos pães e dos peixes. Querido amigo, você não consegue ver que Ele não foi um mero curandeiro, que Ele não veio para sarar, remendar este mundo, estabelecer justiça social, divisão das riquezas. Não, Ele veio para salvar pecadores, levá-los a Deus, e então recriar um novo céu e uma nova terra. Mas veja, se você se encontra nesta situação, e todos nós nos encontramos um dia antes da conversão, levante os teus olhos dos milagres, de bênçãos terrenas, e olhe para o Salvador. Deixe de olhar para a bênção de Deus e olhe para Deus. Se você somente soubesse, aqui e agora, que Ele pode te salvar e curar da lepra do pecado e dar a você certeza de perdão e vida eterna, você deixaria de buscar a Deus por pães e peixes e clamaria. E é isso que eu gostaria que você compreendesse nesta noite. Ele veio para salvar pecadores, e nós somos estes pecadores. E aqui o Senhor Jesus Cristo começa com grande ternura e misericórdia a conduzir aquela mulher. Aquela mulher samaritana não estava preparada para receber de Jesus aquilo que poderia saciar a sua alma. Ela estava pensando em terrenamente, materialmente. Queridos amigos, como o pecado ele pode nos enganar, não é verdade? Observe o que acontece aqui. O Senhor Jesus Cristo responde: aquele que beber desta água que eu lhe der, perdão, vida, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando o Espírito vem habitar numa pessoa, é como se uma fonte, a água viva, diferente da água do poço, parada ali, água corrente, que é muito melhor. E o Espírito vem habitar em nós, quando nós nos arrependemos diante de Deus, clamamos e nos entregamos a Ele pela fé. É como se Ele abrisse uma fonte de água cristalina, começasse a jorrar e nos lavar e nos transformar. E onde havia sequidão, vazio, cinzas, resto, desordem, agora vida, flores, frutos, um novo caráter, paz, onde havia apenas guerra contra Deus, comigo mesmo. Esta é a água viva. Ela não compreende isso. E aqui nós temos uma ilustração de como o pecado nos engana e como nós somos tão incrivelmente rápidos e astutos para não encarar o nosso pecado e para fugir dele. Ela não percebia a sua real condição diante de um Deus santo. Deus fala sobre bênçãos, Cristo oferece perdão, nova vida, mas veja, isso é para nos mostrar algo. E ela está cega, dura, fugindo. Disse-lhe a mulher, versículo 15, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido. Observe, é um desdenho aqui. No versículo 11, ela diz, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Isso é uma maneira irônica. Senhor Jesus, eu vou te dar algo muito melhor do que isto aí. Você nem tem um balde para tirar. Como é que você vai me dar essa água viva? Assim somos nós. Nós somos tão incrédulos. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus, que entendem que Cristo pode lhe salvar, irá lhe salvar, se você for a Ele, como você está, e clamar por vida. Mas sabe o que elas dizem? Não. Eu preciso ver algo material. Eu preciso que algo aconteça na minha vida sobrenatural, senão eu não vou buscar a Deus. Preciso que Deus mande um anjo aqui e me fale, vai buscar a Deus. Eu vou. Eu preciso subir no céu, abrir o livro da vida, ver meu nome lá, e sobrenome, impressão digital, porque tem muita gente com meu nome, aí eu vou começar a buscar a Deus. E tem gente que só irá crer se alguma coisa acontecer, tem que ser um acidente de uma maneira miraculosa, Deus me tira dali. Sabe o que eles estão fazendo? Sabe o que nós fazemos? Nós estamos querendo, como ela, que o Senhor tire água com os nossos baldes. Que Deus nos salve da maneira como nós queremos.
Que Deus nos atraia da maneira como nós queremos. Se Deus existe, revele-se a mim. Se não revelar, não vou buscar não. Se Ele existe, acaba com toda a miséria, pobreza, eu vou acreditar. Eu quero que Ele tire a água do poço com meu balde. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Eu tenho balde. Que história é essa de uma água melhor para mim? E o Senhor, com ternura, através desta ironia, segue em frente. Então ela diz: Senhor, dá-me de beber esta água. E aqui acontece algo interessante. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido. Senhor, me dá desta água mágica, esta bênção. O Senhor nem mesmo responde isso e diz: vai, chama o teu marido. Sabe o que está acontecendo aqui? Houve uma mudança de chave aqui, não é? O Senhor oferece bênçãos, perdão, salvação, mas nós não seremos jamais movidos a buscar ao Senhor se somente as bênçãos do céu nos for recomendado, ensinado. Nosso coração está muito mais apegado ao pecado deste mundo. E assim, para conduzi-la ao perdão e à vida, o Senhor precisa mudar de chave e tocar na culpa dela, no estado de pecado dela. Disse-lhe Jesus, como que cortando a Nicodemos: água, vai e chama o teu marido e vem cá. É interessante, não é? Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está expondo aquela mulher. Ele põe o dedo na ferida. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Veja, essa é uma maneira muito rápida de tentar fugir de uma convicção de pecaminosidade. Não tenho marido. Vamos falar sobre outra coisa. Sabe o que ela passa a falar? No versículo seguinte. Disse-lhe a mulher, versículo 19, perdão: o Senhor a confronta porque tivesse 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. É a primeira verdade que ela diz. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vamos falar sobre religião. Não fica pondo o dedo na minha ferida. Percebe como ela é astuta? Somos nós. Alguém vem me falar sobre a palavra de Deus. É maravilhoso. Entra aqui, vamos tomar um café. Sim, Jesus Cristo. Mas você já reconheceu que você é um pecador diante de Deus? Olha, o futebol vai começar, eu tenho que pegar minha filha na escola. Vamos falar sobre outra coisa. Traga o teu marido. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, nossos pais... Deixa eu pensar numa pergunta religiosa aqui. Certo, essa é boa. Nossos pais adoram aqui, vocês lá. Qual é o lugar certo? Me dá uma resposta aí. Ela estava fugindo de Deus. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Vamos falar sobre outra coisa. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Como ele sabe disso? Porque além de homem, ele é o Deus eterno. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora, que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Sabe o que é isso? O Senhor a expõe. E veja a maneira como ele faz isso. Ela pensa que foge do Senhor Jesus Cristo, mudando o assunto e dizendo: não tenho marido. Sabe o que ela fez? Ela entregou o jogo. E o Senhor pega aquilo ali e revela a ela aquilo que traz a consciência dela. Que ela diz: sim, você não tem marido porque você vive agora uma vida adúltera. O que tens agora não é teu marido. Falou a verdade. E assim o Senhor precisa quebrar este orgulho com tanta gentileza. Muitas vezes Deus, em nossa consciência, Ele poderia trovejar, relampejar dentro de nós quanto à nossa culpa. Mas o que Ele faz? Ele fala com voz terna e graciosa lá na consciência, trazendo de volta a memória da nossa culpa. Isso é misericórdia, queridos amigos. Misericórdia. Eu me lembro lendo um sermão de Spurgeon, em que alguém orava da seguinte maneira, falou assim: Deus, eu preciso ser só, me mostra o meu pecado para que eu creia, me mostra. Spurgeon diz claramente: bom, é melhor você pedir que um raio caia sobre você. Porque se Deus for mostrar a gravidade do nosso pecado, nós vamos dizer: montanhas caem sobre nós.
mas ele com ternura fala. E aqui é o que ele está fazendo. Ele revela estas coisas. Então ela passa para uma convicção de pecaminosidade, mas ainda assim suprimindo. Foi necessário que o Senhor despertasse a consciência dela, para que ela pudesse encarar a sua real condição aos olhos de Deus. Me dê essa água, ela diz, me dê esse milagre, me dê essa bênção, ó Deus, mas quanto aos teus pecados? Deixa eu lhe dizer algo, querido amigo. Se você vier e disser, pastor, olha, eu quero contar um testemunho. Eu estava nesta condição e eu clamei a Deus, e de uma maneira, realmente foi Deus, de uma maneira que nem o homem conseguiria, ele resolveu esse problema, apareceu isso, eu tive aquilo, a situação foi resolvida. Eu creio em você, eu creio que Deus respondeu, eu não duvidaria. Eu me lembro de uma senhora no ponto de ônibus, trabalho de evangelismo, ela diz, olha, eu vou te contar uma coisa, Deus está comigo, porque Ele me ouve e responde. Minha filha ia casar, já contei esse exemplo, e não tinha nada, não tinha enxoval, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu clamei, Jesus, Senhor, meu Deus, me ajuda, minha filha vai casar e não tem nada, isso. E sabe o que aconteceu? Alguém que ela tinha conhecido muito tempo atrás ficou sabendo que ela ia casar, e era dono de uma loja de roupas, de aquelas que tem tudo, né? Cozinha, mesa de banho, e deu para ela tudo que ela precisava. Foi Deus ou não foi, pastor? Foi. Mas sabe o que nós não compreendemos? É que o fato de Deus ouvir o nosso clamor por algo necessário desta vida, não significa que Ele perdoou os nossos pecados. Nós permanecemos pecadores diante dEle. O fato de Deus me dar o pão, e eu oro e Ele me dá um trabalho, um benefício, uma saúde, o fato de Ele me dar o pão que perece, significa que Ele está pronto para te dar o pão que permanece para a vida eterna, que é água viva, salvação, perdão. Meu querido amigo, se somente você compreendesse nesta noite que todas as respostas e benefícios terrenos que Deus te deu, quer dizer que Ele está pronto para perdoar os teus pecados, você correria a Ele por perdão e vida. Porque o que adianta, diz o Salvador, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Se você compreendesse isso, você clamaria agora e Ele te daria o perdão e a vida. Como eu desejo que você faça isso. Bom, meus amigos, eu preciso concluir. Se você diz a Deus, Senhor, me dá esta paz, me dá um novo caráter, me reconcilia contigo, me dá paz, alegria, um lugar no céu, as bênçãos dos filhos de Deus. Mas quanto ao teu pecado, vai chamar o teu marido. Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E quanto ao teu pecado, vai chamar o teu marido. Você percebe? É isso que eu acabei de mencionar. O fato de que ele me abençoa materialmente, emocionalmente, e responde o meu clamor na hora da necessidade, não significa que meu pecado foi perdoado, querido amigo. Essa nova vida, ela requer reconhecimento de pecados, pecaminosidade, arrependimento para com Deus e uma entrega completa, fé no Senhor Jesus Cristo, Salvador. Clamar a Ele, Senhor, me salva dessa condição de ignorância, me salva da condenação do pecado, me salva do domínio, me salva de transformar o Senhor em um ídolo, um gênio da lâmpada que eu só vou atrás para pedir coisas e bênçãos terrenas. Me ajuda como o Senhor ajudou esta mulher, tão terno, tão sensível diante da dureza e da malícia dela. Seja assim comigo também, me perdoa, me faz ver, Senhor, o quanto eu necessito de Ti. Eu venho a Ti como eu estou. Você pedir a Deus por perdão e salvação. Querido amigo, você não precisa ter temor ao fazer isso, ainda que tenha. Lembre-se, Ele salva pecadores, pessoas que não conseguem salvar a si mesmo. Se eu não reconheço o meu pecado, então eu não tenho parte na obra de Jesus Cristo.
Se eu não reconheço que eu sou um pecador, então não tenho parte na intercessão de Jesus Cristo, porque Ele intercede por pecadores. Ele não está expelindo aquela mulher, oh, mulher ignorante, eu estou aqui diante de ti, vai embora daqui. Não. Que amor, que ternura, como Ele é bondoso conosco, Ele pleiteia com a nossa consciência. Ele envia tantos mensageiros à nossa vida para mostrar que a vida é breve, que Ele perdoa. Às vezes Ele perdoa, transforma uma pessoa pelo perdão, de tal maneira que você diz, só pode ter sido de Deus, essa pessoa nunca mudaria, nunca deixaria isso. E você vê isso e fala, que coisa maravilhosa, deixa eu seguir a minha vida e meus pecados. Ele continua a mandar mensageiros. Querido amigo, não despreze a graça de Deus. Aqui está esta mulher colocando barreiras. É o que nós fazemos. Quantas barreiras nós colocamos? Mas o Senhor Jesus Cristo venceu o duro coração dela. Também a misericórdia de Deus. Eu devo resumir aqui pelo tempo. Ela creu. Eu penso que aqui está apenas um resumo do acontecimento. Esta narrativa é apenas um resumo. É muito provável, certamente, que o Senhor explicou ainda mais. E ela tinha se arrependido, porque nós lemos, lá no versículo 29, as palavras dela, vinde, falando com a vila, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. É muito provável que esta conversa foi ainda mais longa. E o Senhor começou do pecado principal a apontar tamanha necessidade, e a misericórdia de Deus, e o perdão, porque é assim que Deus age. Quando nós somos levados ao arrependimento, Deus normalmente liga um holofote na consciência, naquele pecado principal que nos domina. E a culpa começa por ele. E é isso que nos atrai ao Salvador, o temor. E então ali aos pés dele nós começamos a confessar tudo. E é o que ele faz com ela. Traga o teu marido. Mas havia tantas outras coisas, a mentira, não é? A idolatria, o paganismo, tantas e tantas coisas. Me disse tudo quanto tenho feito. Saiba disso, querido amigo. Ele sabe nesta hora tudo quanto você já fez. Coisas que ninguém sabe, você enterrou no esquecimento. Ele sabe. E ele não esquece. Ele marca. Mas isso, no lugar de me fazer correr do Salvador, deve me fazer ir a Ele. Porque ainda embora Ele saiba disso, Ele diz a você nesta hora, peça então por água, isto é, por perdão, por purificação. Peça, aqui está o dom de Deus. Entenda que esta mensagem não fui eu que criei lá em casa, no meu escritório, é a palavra de Deus. É Deus falando, e Ele fala através da sua palavra. E se Ele está falando, irá falar com alguém, é assim que Ele está falando. E o Espírito de Deus me faz ver a minha necessidade. E se você compreende estas coisas nesta noite, simplesmente vá a Ele, peça, clame, e Ele te dará. É uma promessa do Salvador. Nosso tempo termina aqui, tenho tanto a falar. Qual é a mensagem desses poucos versículos aqui? Que ser religioso, frequentar uma igreja, fazer o seu melhor, não é o mesmo de ter sido salvo. Você já encarou os teus pecados? Como é que nós conseguimos vir em paz ao lugar de adoração quando nós vivemos nele? Você já encarou e confessou? Ouça essas palavras finais do versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom, a dádiva que Deus enviou a este mundo a pecadores, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Na privacidade do teu quarto, nesta noite, na quietude do teu coração, em um lugar sozinho e tranquilo, peça ao Senhor Jesus Cristo, rogue a Ele, faça isso com toda a sinceridade, não oculte nada, traga tudo diante do Salvador, confesse a Ele tudo, então peça, articule, peça de coração, por vida, sem reservas, diga a Ele, Senhor, eu serei teu, salva-me,
Então Ele ouvirá o teu clamor, Ele ouve a voz do coração. E você receberá esta água, uma paz tão grande, uma nova vida, uma certeza implantada de perdão, de salvação, a habitação do Espírito de Deus. O Evangelho é tão maravilhoso, porque morrer em teus pecados e ser julgado por Deus, quando você pode ter o perdão deles e partir salvo, salva. Vamos orar juntos. Senhor Deus, eterno Pai de misericórdias, nós te agradecemos pela dádiva a este mundo pecador, o teu amado e próprio Filho. E nós te agradecemos que ao longo de séculos este Evangelho de Cristo é proclamado como um chamado à vida e ao perdão, um convite para viver. Fala, Senhor, aquilo que nenhum pregador pode falar, para além dos ouvidos humanos, no coração. Ajuda-nos, ó Senhor, visita-nos nesta noite e ouve então o clamor do coração arrependido e segundo a tua promessa, dá perdão e a vida eterna em Cristo Jesus, nós te rogamos e nós pedimos isto em nome do Salvador e para o teu louvor. Amém.